Olá você, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E nesse episódio de número 4, nós temos mais uma entrevista, desta vez com João Marinho Chinaski, baterista pernambucano, conhecido pelas bandas Decapoli, Os Variáveis e também está à frente das baquetas da Macuna Massa. Banda essa que eu tive inclusive a oportunidade de dividir em festival, dividir o palco também, foi um grande prazer. E olha, nessa conversa com o João, ele fala desde como ele iniciou no instrumento, os primeiros contatos, suas influências e também detalhou um pouco pra gente o set minimalista que ele costuma usar. João, que é autodidata. E além da bateria, ele também falou sobre a paixão que ele tem pelos quadrinhos, pelos discos, pela cultura pop de forma geral. Ele, que além de baterista, também é ilustrador. E nós tivemos uma conversa muito boa, vale muito a pena conferir. Então é isso, pega teu café, tua cerveja, enfim, e vem curtir mais um episódio aqui do Repercuta. Então a gente tem a presença aqui de João Marinho Chinaski, ele que é baterista pernambucano, aqui da cidade de Escada. Seja muito bem-vindo, João. Valeu, cara. Obrigado. A essa edição, que é a terceira edição aqui do Repercuta. E aí, João, toda vez eu começo com a mesma pergunta para todo mundo. Qual foi a primeira vez que tu viu uma bateria? Qual foi o teu primeiro contato com o instrumento? Cara, na verdade foi... eu estudava no colégio aqui em Escada, quando eu era guri mesmo, assim. Acho que eu tinha uns 10, 9 anos. E aí eu ao lado desse colégio tinha uma igreja. E nessa igreja sempre ensaiava um cara que era considerado tipo o melhor baterista da cidade e tal. E aí uma vez, ali na hora do intervalo na escola, eu dei uma escapadinha por ali e fui ao lado do colégio, não era muito distante. E aí eu entrei lá na igreja e vi o cara lá tocando, né? Mas aí eu me surpreendi porque não era uma bateria convencional, normal, acústica, era uma bateria eletrônica, tipo uma DD50. Tu sabe qual é, Jade, dessa bateria? DD50? Sim, isso, a DD50. Pronto. E aí eu vi ele lá tocando, mas aí como aquela bateria ela não tem aquela estrutura de tipo um chimbal ou um bumbo assim, eu não sabia onde ficava cada peça de uma bateria original. Eu vi aquela bateria eletrônica e era a única referência que eu tinha, mas assim, foi uma paixão imediata que eu tive de bateria. E aí eu moleque, né, cheguei em casa e falei para meus pais, eu queria tipo uma bateria e tal. Eu vi que uma bateria ela não ocupa muito espaço, que é uma coisa pequena, e até meu pai falou assim, sugeriu, por que você não pensar em uma bateria logo acústica? Aí eu ficava pensando, deve ser muito barulho, até por falta de conhecimento mesmo, ficava assustado de ter aquela coisa, uma bateria mesmo assim em casa, entendeu? Mas aí eu fui, meu pai me presenteou com a DD50, que eu tenho ela até hoje, uma Yamaha. E caramba, eu ainda tenho ela aqui e tal. Ela ainda funciona. Ela já deu algumas broncas, mas aí eu já levei ela pro concerto. Eu tenho ela mais como um souvenir mesmo, que assim, eu sou meio arquivista, eu coleciono as coisas, entendeu? Então eu tenho coisas da minha primeira banda, a primeira guitarra, o primeiro pedal que a gente comprou, os amplificadores, várias coisas que eu fui colecionando, adquirindo durante todo esse período aí que eu toco. Eu tenho tudo isso guardado aqui em casa, tudo posters, repertórios, fotos, um arquivo gigantesco de toda a história aqui tudo que rolou aqui na cidade de rock and roll. Ainda tá espalhado também. Tem muita gente também que tem muita coisa por aí. Eu acredito que se juntar dá pra fazer tipo um museu do rock aqui. Daqui legal, de Escada, entender esse Jade. Já é um tema que eu vou querer também entrar mais na frente, mas primeiro tu continua a tua história aí, o teu primeiro contato. Tu lembra o ano disso, João? Cara, isso foi por volta de 96, 97. Por aí. Tanto é que em 98 eu ganhei a bateria, a Tama Rockstar, né, que ela é o modelo 1997. E que é aquela bateria toda grandona, grave, que é a que eu tenho até hoje, né?
né? Eu toco com ela até hoje. E assim, ela virou uma peça também, tipo, meio que de colecionador, né? Porque é uma coisa. Você vai procurar. Uma vez, assim, por curiosidade, eu fui procurar na internet se existia muitos modelos desse disponível. E eu não encontrei absolutamente nada. Eu parece que foi um cara em Portugal que estava tentando vender uma, bem surrada, assim, sabe? A caixa dela é muito boa, a caixa da Tama, ela é uma caixa bem brutal, assim, grande, sabe? Que é que eu Robustona. gravei. Ela é muito robusta, que é o que eu gravei, todos os álbuns que eu gravei, tudo é que eu gravo ainda com ela hoje. Eu consegui colocar ali meio que minha alma ali, sabe? Minha sonoridade nessa caixa que eu tenho até hoje, assim. Já pensei até em ter outras. Às vezes eu gravo até com outras, mas são do estúdio, sabe? Mas minha mesmo é Sim. a que eu tenho aí durante todo esse período, de 98 pra cá. Você falou com relação à Tama, eu gravei com a Tama um dos EPs de uma das minhas bandas, mas era um modelo muito mais atual, sabe? Tipo, a tua, com Uhum. certeza deve ser uma relíquia, uma bateria de mais de 20 anos. Isso, exatamente, cara. Ela é muito, o volume dela, sabe? Muito alto, assim, sabe? Já, ela é bem explosiva mesmo. Tanto é que é um modelo que acredito que o modelo que vem em seguida dela, eu não sei exatamente qual é a referência, mas também né, do modelo Rockstar, foi a que Dave Grohl usou, né, durante um grande período aí no Nirvana também. Lars também usou muito, né, no Metallica, para você ver que era para uma galera que realmente queria descer o braço mesmo, assim, fazer a bateria explodir, né, cara? Exatamente. E aí, João, como foi a tua transição da eletrônica para acústica? Assim, quanto tempo passou? Foi rapidamente? Como é que foi isso? Cara, foi tipo. Tudo isso aconteceu no período de 2 anos, assim. Eu, com a eletrônica, eu comecei a pegar as músicas, assim, tipo, eu colocava os discos, os álbuns do Titãs, é, até do Pearl Jam mesmo, Nirvana, e ficava acompanhando aquilo na eletrônica, aquilo eu passava horas. Eu acredito que foi o único período que eu estudei, assim, que eu parei para estudar mesmo, me dedicar à bateria, foi nesse período com a eletrônica mesmo. Passava muitas horas fazendo isso. E aí, no ano seguinte, quando veio a acústica, né? Eu não sabia, por exemplo, se eu tocava com o chimbal com a mão esquerda ou com a direita. Porque eu tinha várias opções na eletrônica, entendeu, Jade? Eu ficava variando isso, e aí quando eu vim pra acústica, eu senti as facilidades de ter treinado na eletrônica, assim, no início desse período. Porque às vezes eu Entendi. tocava. Eu fiquei com a coordenação, sabe? Tanto é que às vezes eu até digo assim, às vezes as pessoas perguntam, você estudou bateria? Não, eu simplesmente sentei e toquei, assim, deixei fluir. Eu simplesmente, eu, pela minha coordenação, alguma coisa assim que já é natural de mim, assim, sabe? Eu fui descobrindo, e aí quando eu comecei a ter prazer de assistir shows, tipo VHS, tipo Guns N' Roses, tudo, de Nirvana, aquelas bandas mesmo daquela época, né? Que eram as bandas que faziam sucesso naquela época, Titãs, e aí eu fui vendo como é que a galera tocava a bateria, porque naquela época não tinha internet, a gente via através de VHS, alguma coisa que a gente gravava da MTV, sabe? Entendi, pode continuar, João. E aí foi que eu fui descobrindo a bateria dessa maneira. Entendi. No caso, você tinha por volta de 10 anos nessa época, 97, no caso? Isso, por aí, cara. Só que, Sim. assim, uma coisa que era muito legal aqui é que a gente muito cedo, pelo menos a minha geração aqui no meu bairro, eram meninos, garotos, assim, muito antenados, cara, com a cultura pop. E, assim, a gente consumia muito aquelas coisas daquela época, que vinha dos anos 80, todas aquelas coisas que a mídia, tipo os quadrinhos, os álbuns de figurinhas, acho que a gente sempre estava ligado nisso, nas bandas, era tipo os jogos de tabuleiro, tudo que rolava muito naquela época. Então, é, por ser também uma cidade do interior, digamos assim, a Escada não é bem cidade do interior, né? Acho que nem é.
Mas a gente usufruía muito essa forma de entretenimento, pelo menos aqui no bairro, que o nome do meu bairro aqui é Coqueiro. Aqui no bairro do Coqueiro era uma turma de moleques assim, cara, que se reunia muito pra trocar fitas, ficava fazendo esse tipo de coisa, fazer montagem com as fitas, entendeu? Isso era muito ligado à música, cara. Isso eu acho que eu nasci num bairro assim bem meio que privilegiado, inclusive pelos meus tios também, muito ligados à música. Meu pai também era colecionador de discos. E a gente era realmente nessa época muito antenado por tudo isso, cara. E assim, para quem tá ouvindo, João, além de baterista, ele também é desenhista, ilustrador, artista gráfico. Então, assim, acredite, João, você tem a possibilidade de explicar melhor como é que, assim, tudo isso veio ao mesmo tempo, né? A música veio atrelada a todas essas outras formas de arte, né? Isso. Exato, cara. Eu também desde cedo me descobri como ilustrador, desenhista, né? E também pelo fato de ser arquivista, de estar sempre arquivando, eu tenho os meus desenhos desde criança até hoje, assim. A minha mãe também me ajudou a guardar, né, tudo isso, né? E depois que eu casei, né, que fui morar só, eu permaneci com tudo, cara, com tudo e realmente eu observo, revisito as coisas do passado, às vezes pego até novas influências de coisas que eu já fiz, porque eu desenhava muito, eu tenho muito material e às vezes eu uso isso para uma capa de um álbum, ou alguma capa de um livro, alguma coisa do tipo, mas sempre dentro daquele meu universo ali que meio que tem as minhas características, as minhas vivências, as minhas influências, de toda essa coisa toda que eu venho carregando durante o tempo aí. A gente vai falar mais pra frente da Macuna Massa. Enfim, para quem não conhece o João também, o trabalho dele, você percebe que toda a identidade visual da Macuna Massa, João é responsável, não é isso, João? Isso, exatamente. E você vê muita referência a quadrinhos, a cultura pop, de um modo geral, né? E aí, João, quer acrescentar mais alguma coisa? Pode falar. Eu sou muito ligado nesse lance dos quadrinhos, né, cara? Eu comecei colecionando os quadrinhos dos Trapalhões, Turma da Mônica, e hoje eu tenho aí, cara, um acervo legal, Batman, principalmente Batman, que é o meu quadrinho preferido, assim, amo de paixão mesmo, é meu herói preferido, né? Eu não digo nem herói, assim, tipo, detetive preferido, que eu sou muito ligado nesse lance de detetive, sabe? Eu adoro histórias de mistério, de detetive e tal, e o Batman pra mim é foda demais. E aí eu tenho, né, os grandes clássicos dele, reedições, e isso me alimenta muito, cara, me alimenta para fazer essas ilustrações, né? E aí quando eu comecei a tocar no Macuna, e a gente sempre se reunindo, trocando ideias, os caras, assim, sabe, já vinham com uma carga muito criativa, assim, de histórias implementadas nas letras, porque mesmo sendo instrumentais, tinha toda uma história ali contada por ali atrás, sabe? Por ali por trás. Sim. E aí, como eu também já vinha com esse meu universo ilusório, sempre li muito, sempre muito ligado, aquilo ali pra mim era um parque de diversões, assim, de pegar todas essas ideias, incorporar também as minhas ideias e poder ilustrar isso nas capas, nos posters, sabe? E principalmente, cara, por ser muito fã do Pearl Jam, que é uma banda que todos os shows tem um pôster exclusivo, assim, deles, e são pôsteres sempre muito incríveis. E aí foi que eu fui conhecendo, e aí eu fui conhecendo vários ilustradores, vendo que existiam várias possibilidades, que tipo, eu não precisava me prender a um único estilo, eu poderia fazer recortes, eu poderia fazer, tipo, usar tinta, eu poderia usar na mão ou no próprio digital mesmo, que eu uso bastante também. Então, eu tenho aqui uma parede onde tem vários quadros meus, vários posts que eu já fiz, e eu tô olhando agora para ele e vendo, né? Justamente falando sobre essa variedade, porque tem de tudo, cara. Tem coisa pintada, tem coisa feita no digital, tem coisa feita, sabe? E vem daí, cara. Vem toda dessa minha paixão mesmo pelos quadrinhos. E pelo Pearl Jam também. Olha, João, eu já tô vendo que eu vou ter que fazer uma visita a você qualquer dia, porque você falou isso e eu me identifico, porque também
na minha infância, eu lia muito Turma da Mônica, muito Marvel, muito DC também. E o Batman, pra mim, também ele tá lá em cima. Pode crer, cara. Lia tudo, cara. Lia tudo. Pegava dos meus tios e não devolvia, tá ligado? Pode crer, cara. O clássico. Assim, fazem isso direto. Mas aí, João, aproveitar o gancho para que tu cite os bateristas que são referências para você. Você já falou do Pearl Jam e bandas também, né? Cara, eu sou apaixonado pelos esses grandes clássicos, né? Esses bateristas, os grandes medalhões. Mas eu tenho... Cara, eu vou do mais... Daquele mais... Como é que eu posso dizer? Virtuoso ao cara mais simples, por exemplo... Eu não sei se você tá ligado naqueles primeiros sons The Cure, que a bateria era tipo super simples e tal. Pronto, cara, eu curto aquele tipo de bateria. The Cure pra mim foi uma grande referência assim também de bateria. Titãs, Charles Gavan, aqui no Brasil, foi o cara que me ensinou meio que a usar prato de condução, assim, poder fazer aquelas variações na condução. Eu era apaixonado pelo cabeça de dinossauro e tal. E sou, né, na verdade, né, cara? E na gringa, assim, cara, John Bonham, Keith Moon, The Who, Ian Pace, Deep Purple, cara, todos os bateristas que tocaram no Queens of the Stone Age, e Dave Grohl, pra mim, grande símbolo, assim, cara, porque era o baterista da minha geração, assim, cara, da minha época, Dave Grohl, assim. Quando eu vi Dave Grohl, eu vi a foto eu tava com uma revista Biz, Showbiz, eu não lembro se era Biz ou Showbiz, e eu vi uma foto do Nirvana e eu vi que Dave Grohl só usava tipo um surdão na frente e outro embaixo, pouquíssimos pratos. Eu disse, caramba, como é que esse cara consegue fazer todo esse som com essa bateria tão simples, com tanto poucas peças? Ele me mostrou esse caminho. Fazendo muito com pouco. Exato, o menos é mais. Tanto me influenciou que hoje a bateria que eu uso, ela é assim, simples. Então, surdo, um bumbo, sabe, 2 pratos e já era. Pronto, aí eu faço o show todo com ela, entendeu? É por aí, exato, cara. Eu lembro que assim, a gente tocou junto em 2019 num evento aqui em Recife e eu lembro que a gente tocou antes, a minha banda tocou antes e aí logo após tu vieste para montar a tua configuração lá do teu set. E aí bem simples também, igual a mim praticamente assim. E tua configuração também lembra bastante Dave Grohl, assim. Logo que eu vi de cara, eu disse, poxa, ele deve ter sempre isso, cara. Também, sabe? E o que eu achei incrível, né, na trajetória de Dave Grohl, que eu acho incrível, é que ele era um baterista no Nirvana, ele se mostrou outro baterista no Queens of the Stone Age, já se mostrou outro baterista no The Crooked Vultures. Ele é muito versátil, né? E exato, sem falar as coisas que ele gravou no Foo Fighters, né? Isso, o primeiro e o segundo foi ele que gravou, né? Muito bom. Inteiro. João, eu queria aproveitar para te perguntar. São 2 perguntas, na verdade, sabe? Como é que tu trabalha essa questão, por exemplo? Como é que com o passar do tempo tu criou tua identidade no jeito de tocar, sabe? E como não deixar que essas influências todas não suplantem o cara, tá ligado? Porque muitas vezes a gente vê que o cara acaba suplantado muitas vezes pelas influências e referências que tem, tá ligado? Eu aprendi na raça, assim, Jade, porque como eu te falei, eu só tive um período na minha vida mesmo de estudo, que foi na época que eu tinha uma bateria eletrônica e fiz a transição para acústica e aí beleza. Depois disso, eu virei um cara de grupo, de banda. Eu comecei a ter banda muito cedo e aí eu fui aprendendo na raça com a galera da banda, só que era só pancadaria, era só punk grunge durante muitos anos. Só que depois que eu fiz meu ensino médio em Recife, comecei a conhecer outra galera, comecei a tocar com outros músicos, comecei a conhecer músicos profissionais que se juntavam no final de semana para fazer jam sessions e tudo mais. Isso por volta de 2002, por aí, sabe?
E aí, nas jams, eu percebi, eu tinha um contato com a galera que meio que não era aquela galera da infância, que meio que não tinha muitas papas na língua de chegar assim, ó, cara, tu tá meio que vai mais devagar aí, sabe? Vai pegar leve, porque você é um ótimo baterista, você é um bom baterista, mas você precisa se educar um pouco mais. Então, caramba, velho, eu assim, na hora eu escutei aquilo, eu digo, caramba, o que é que ele tá querendo dizer com isso? Não, realmente. E aí eu comecei a me preocupar mais com a velocidade das músicas, de entender que aquela velocidade, a velocidade da bateria, ela poderia comprometer a performance dos outros músicos. Se eu acelerar demais, na hora do solo, o guitarrista teria que correr demais também, ou todo mundo teria que correr também. Mas assim, a realmente entender as coisas como um profissional, entendeu, Jade? E também tocando com a galera assim mais da acústica, muita coisa acústica. Quando eu comecei a tocar nos barzinhos também, comecei a ter mais controle das coisas, do volume, dos pratos e tudo mais. E tudo isso foi a minha escola. Eu aprendi assim, na raça, tocando mesmo. E aí eu fui transitando do peso, do peso com as bandas que tenho, com as coisas mais leves e acústicas. Hoje em dia, pra você ter uma ideia, cara, eu trabalho no HS Studio, que é um estúdio onde a gente faz as nossas gravações aqui. E hoje eu faço gravações dos mais diversos ritmos que você pode imaginar. Eu pego gravações evangélicas também, gravações de pop rock, gravações de tudo. Só assim, eu ainda não cheguei a fazer esses ritmos mais bem populares que a gente conhece. Mas esses que eu te falei, assim, sabe? Porque lá tem vários outros bateristas. E aí o produtor ele seleciona o que tem mais a ver com cada coisa, sabe? Então, pra mim tá sendo bem legal. Lá, o produtor, né, que é o Yukias, ele tem ele senta com o artista, às vezes o artista ele chega lá só com a música gravada no voz e violão, ele não tem uma banda mesmo, fixa, e aí o Yukias ele convoca, ele escuta a música, ele escuta a demo, né? E aí ele vai e seleciona. E às vezes, na maioria das vezes, ele seleciona até músicas que já tocam comigo. Que é no caso do Cleiton Henrique, que toca comigo nos Variáveis. Ele também, grande maioria das vezes, ele também tá lá tocando comigo. E aí é massa porque eu já tô entrosado com a galera e as coisas fluem bem. Eu também sou baterista, percussionista e arranjador das músicas. Eu também dou espetáculo nos arranjos, sabe como é? E assim a gente vai. Para quem não conhece, é uma cidade que fica a 60 km de Recife. Nunca visitei, espero visitar um dia. Era para saber se você vê alguma influência da tua cidade no teu jeito de tocar, no teu som, de alguma forma, sabe? Se tem algo específico assim que você atribui à cidade, TV. Eu na verdade, eu consegui sentir mais essa áurea da cidade, assim, nos últimos trabalhos, assim, com o Macuna Massa, já de pra falar a verdade. Mas pela soma do grupo, entendeu? Assim, pelo verso que Tomás faz falando sobre a cultura da cidade, sobre enaltecendo os artistas, porque a Escada, cara, é uma cidade muito, muito, muito rica artisticamente, entendeu? Tem muitos artistas aqui, cara, das mais diversas como é que eu posso dizer, de todo tipo de artista que você pode imaginar, artesão, pintor, cantor, toda esquina tem, sabe? E aí quando o Tomás ele incorporou isso nas músicas do Macuna Massa, eu comecei a sentir realmente que a gente tava fazendo um som que tava com o pé dentro da raiz, assim, sabe? Mas nos trabalhos anteriores, eu sinto que rolava aquela coisa das bandas punks com as bandas mais pesadas. Sempre rolava essa coisa, né? Aquela velha disputa que rolava nas antigas, tu sabe como é, né?
E aí a gente sempre buscava realmente. Então, por causa dessa cultura também da disputa, eu acredito que não é muito só nessa cidade, eu acredito que em todo lugar onde tem aquele grupinho de bandas. E aí a gente meio que ia buscando também ter a nossa característica para tentar se. Essa competitividade era saudável de uma forma ou de outra. Porque a gente sempre tentava buscar algo novo, algo diferente, algo que tivesse um certo diferencial para poder estar ali pau a pau com as outras bandas, porque realmente sempre tiveram grupos de bandas, sempre se. Como posso dizer? Se chocando aqui em escada, assim, tentando encontrar o seu espaço. Não se chocando no bom sentido, tá entendendo? Uma com a outra tentando conseguir o seu espaço, digamos assim. Uma disputa saudável. Tu tá entendendo como é? E aí, João, agora a gente tem um pouco para falar das bandas que tu toca e que tu tocou também, né? Queria começar pelas que eu acredito que não existam mais. A Def Calabar, não é isso? É mais antiga, né? Isso. A Johnny Praça, Parresia e Anísio Rocha. Essas 4, elas não existem mais, não é isso? Isso, cara. Isso na verdade, o Def Calabar foi onde eu fiz minha primeira composição, né? Com os meus amigos aqui porque assim, naquela época, quando eu era adolescente, eu treinava Kung Fu. E aí, dentro daquele grupo da galera do Kung Fu, tinha uns carinhas bem ligados na música, que sabiam falar inglês. Aí eu fui me aproximando daqueles caras ali, via que eles tinham coleção de discos, muita coisa. Então, eu comecei a frequentar muito a casa dessa galera, que é onde era o guitarrista do Def Calabar. E o baixista já amigo de sala dele, colega de sala dele, estava sempre por lá. Então, sempre que eu saía do colégio, já era certo ir para casa dele. É Sávio Pedro, que também é um ilustrador sensacional. Ele agora mora em Olinda, mas inclusive ele fez as capas do disco do Decapoli, dos Variáveis. Tudo que você vê de pintura de aquarela foi Sávio Pedro que fez em collab comigo, né? Eu na arte gráfica, no design gráfico, e ele na pintura, na aquarela, né? E aí, frequentando a casa dele, foi onde eu descobri o Deep Purple, onde eu descobri todas essas bandas clássicas. E aí a gente formou o Def Calabar. E foi no finzinho do Def Calabar, comecei a tocar com o Anísio Rocha. Foi quando eu comecei a tocar profissionalmente, porque Anísio ele já era um músico que já tinha gravado, já fazia turnês e tudo. Fiquei um período com ele. Parresia foi quando eu fui, justamente por causa de do guitarrista do Anísio Rocha. Ele começou a fazer um trabalho numa igreja, um trabalho beneficente na igreja, e aí ele começou a juntar um grupo, tal, precisou de um baterista. Eu fui, somei com a galera lá, passei um tempo tocando também no Parresia, mas assim, meio que como um músico meio que contratado, assim, sabe? E a outra que você falou foi faltou alguma? Johnny Praça, cara. Na verdade, o Johnny Praça foi um projeto paralelo do Decapoli, digamos assim. O Decapoli ele mudou de nome para poder flertar com outro tipo de som, sabe? A gente tinha passado muito tempo com esse nome Decapoli, apostando num formato. Depois a gente meio que cansou que, vamos colocar mais um guitarrista, um cara que trouxe uma sonoridade muito peculiar também, que é Jazz Rufino, um músico sensacional lá de Nossa Senhora do Ó, compositor, cara, fantástico. E ele entrou, né, como se fosse, ele entrou no Decapoli e a gente mudou de nome e lançou apenas um single. A gente até chegou aí para estúdio gravar mais algumas músicas, mas a gente não chegou a concluir. E aí fizemos um show sensacional aqui em Escada, num carnaval aqui, que foi o Vila Alternativa, que foi minha primeira produção de evento, assim, grande, assim, com palco. Foram 2 dias de festival, e foi lá onde eu conheci o Macuna Massa. Eu chamei o Macuna Massa, que era uma dupla, um duo, para esse festival. Eu fiz o meu último show lá com o Johnny Praça, dividi o palco com o Macuna Massa. O Macuna Massa tocou a dupla e eu fiquei assim, estarrecido vendo os 2 caras tocar. E é como o Johnny Praça encerrou as atividades. Para quem não conhece, quem acompanha Macuna Massa junto com o João são os irmãos Tomás e Tiago, não é isso? Isso, exatamente.
Eles eram um duo, né? O Tomás, guitarra, e o Thiago, que hoje é o baixista, tocava bateria na época. E ele já tinha feito alguns shows, inclusive aí em Recife também. Cara ali, irmãos, tocando direto de casa. Aí encerrei as atividades com o Johnny Praça. A gente tava ensaiando em Porto de Galinhas à distância, tava atrapalhando um pouco tudo isso. Tava muito cansativo manter a banda, entendeu? Tava saindo um investimento grande assim. A gente não tava conseguindo mais sustentar. E aí veio o convite do Macuna, né? E aí, ó, o Thiago toca baixo também, já tinha tocado em outras bandas daqui, baixo. Aí queria sair da bateria e pro baixo ia acrescentar a bateria para se formar um trio e a gente afundar o pé nas composições, né? E foi o que a gente fez. A gente começou a tocar em 2015 e não parou mais, assim. A gente teve um pequeno hiato, um pequenino, assim, alguns meses, por causa de uma tendinite, que eu desenvolvi uma tendinite. Mas aí eu voltei e aí a gente veio com tudo, já gravando o álbum, o segundo álbum brasileirado e tudo mais, entendeu? No caso, a tua entrada no Macuna Massa é de 2015? Foi em 2015. 2015, né? O primeiro EP é de 2018, não é isso? Isso, foi em 2018, cara. O Smoking Kill. Isso. Eu ouvi bastante também. Reouvi, porque eu já tinha ouvido tudo de vocês, desde que tenho te conhecido. E reouvi tudo também, para detalhar melhor, né? Explica pra gente como é que foi esse processo da gravação do primeiro álbum. Ele tem 5 músicas, né? Isso, o Smoking Kills, cara, ele foi o seguinte. A gente passou um ano tocando essas músicas. Um ano tocando em pequenos festivais aqui da cidade. E aí a gente, ao invés, às vezes não ia pro estúdio, fazia uma gambiarra no quintal da casa de um, ou do Thiago, ou aqui na minha casa, pra gente passar mais tempo juntos e tocando. Passamos um ano tocando incessantemente, assim. E aí a gente foi pro estúdio e levou isso pra dentro do estúdio. O Smoking Kill é justamente isso, é a gente entrosado, vindo de um ano inteiro tocando numa seca danada. Aí o Yukias ligou o microfone e a gente gravou o Smoking Kills praticamente ao vivo, realmente foi ao vivo. Teve overdubs porque depois colocou mais uma guitarra, né? Tem mais algumas camadas de guitarra, outras guitarras, tal, que o Tomás colocou. E alguma percussão que eu coloquei, um carrom aqui, uma coisa ou outra, uma pandeirolazinha e tal. Mas o Smoking Kills foi isso, cara. E foi muito bom porque o Yukias, que é o nosso produtor lá no estúdio, ele já tinha gravado as primeiras demos da primeira banda, antes do Macuna Massa, cara, que era uma banda que o Tomás e o Thiago tinham, que era uma banda chamada Cota Zero, que era uma banda de punk rock hardcore. Foi praticamente a banda que inaugurou o estúdio, né, nos primórdios, e o que já tinha feito esse trabalho com os meninos. Tinha gravado já comigo também o Johnny Praça, sabe? O single do Johnny Praça foi gravado lá também. Então tudo foi uma soma, todo mundo ali era como se fosse um Jaque da mesma gangue, tá ligado? E fluiu, simplesmente fluiu. Eu ouvindo, você falou isso e faz todo sentido, porque você ouve o Smoking Kills, você percebe aquela coisa quente, assim, do momento ali, sabe? Parece que tá num show, assim, sabe? É bem, bem vivo, assim, não é nada montado, não tem muito elemento de pós-produção, dizendo assim. É bem crua mesmo, sabe? No sentido de ser bem vivo mesmo ali. E pra mim, o Macuna Massa acho que reflete entre essa coisa, né? Do hardcore, o stoner também. Eu sinto isso de vocês. Mas que também tem elemento de surf rock também. Se eu estiver falando besteira, você me mas é isso mesmo. Essas áreas eu acho muito interessante a mistura que dá. Pois é, cara. E a galera que curte música por aqui e tal, você sabe, a Recife, a Olinda, quem é nordestino, quem gosta de música por aqui, quem cola com a gente sabe. Pô, gosta não só gosta puramente de rock. Gosta pô, você pode estar ali na festa da Lavadeira, quando tinha nas antigas, a gente ia muito, quando era na Praia do Pave, a gente absorvia muito aquela coisa do maracatu, dos shows de Lia. Pô, a gente sempre, carnaval, a gente tem, caramba, nós somos aqui privilegiados de ter o carnaval que a gente tem. Poder chegar ali e ver uma diversidade tão grande de bandas, de influências e tudo, a gente sai misturando tudo. O Thiago vem
com a bagagem dele. Tomás também, cara, Tomás, ele, assim, ele vai do thrash metal, sabe, pesadão, aí daqui a pouco tá escutando uma cúmbia no mesmo dia, e isso é muito, e eu me identifico muito com isso também, né, e quando junta tudo isso, cara, dá essa coisa toda aí, e a gente pretende, cara, experimentar muito mais, assim, não que isso seja uma regra, mas é porque a gente já, pelo que a gente tem conversado agora, voltando esse grande, a gente tá podendo conversar um pouco mais e se planejar agora, né, que a gente meio que tá, não sei se eu posso dizer isso, a poeira meio que tá baixando com a pandemia, eu fico meio inseguro em falar isso, assim, eu não sei, mas a gente já tá com sede, já com vontade mesmo, já de pegar outros caminhos também, né, para aproveitar todas essas influências que a gente tem. Queria que a gente passasse agora para falar com relação à tua configuração da bateria, o que é que tu usa no show, enfim, como é que tu gosta de montar as coisas. Eu vejo que é um set que é um pouco minimalista, mas que ao mesmo tempo você usa elementos de percussão também, que condiz com tudo que você já explicou pra gente, dessa mistura de influências, né? Uhum. Se você puder explicar, se você puder descrever um pouco a questão da tua configuração do teu set. Eu sempre gostei de usar um tom na frente, né? Um tom na frente, porque eu poderia colocar o prato de condução do lado dele, assim, para eu não ficar muito de braços abertos, porque minha bateria, a tama ela é um pouco grande para mim, assim, porque eu sou um pouco baixinho, minhas pernas são um pouco curtas. E aí eu fui tentando me adaptar a isso, sabe? Deixar ela tudo. Eu nunca gostei muito de deixar tudo muito longe, sabe? Eu tentava sempre aproximar, deixar. A tama, ela veio com o tam, com aquele suporte para você enganchar o tam no bumbo, sabe? E eu adaptei a minha. Eu adaptei, eu tirei, deixei ela livre para poder baixar mais, deixar ela mais baixinha assim, sabe? Para ficar bem mais apoiada para mim. E aí eu gosto de usar um cowbell do lado, gosto de usar aquela pandeirolazinha no chimbal também. O meu chimbal é aquele grande de 15, né? De 15. É um octagon também, tem um volume massa ele também. A gente até quando vai gravar eu nem coloco o microfone no chimbal, cara. É uma técnica até que o Yukias utiliza lá no estúdio. A gente não bota microfone no chimbal, ele já funciona, já vem pronto, sabe? E uso um Zildjian pra cortar, né? De 18. E tem o condução que é de 20, 22, eu acho, né? O condução. Só que aí tá, eu só uso esses pratos, Jade, mas aí eu fico neles experimentando volumes, explorando a cúpula, explorando ele. Eu aprendi meio que a fazer, extrair todas essas coisas deles, assim, sabe? Eu me acostumei com aquele kit ali. E às vezes, quando eu tentei já colocar mais elementos, eu gostei, mas não me dava tanto prazer em tocar com aquela coisa minimalista que eu gosto pra caramba. Apesar de que não é uma regra. Eu, às vezes, quando eu vou gravar no estúdio, eu coloco 2 tons, sabe? E profissionalmente tocando no estúdio, fazendo essas gravações, eu mudo o kit, sabe? Mas pra tocar numa cuna, que é onde eu coloco ali toda a minha técnica, né? Eu gosto de fazer assim: 2 pratos na frente, chimbalzão, tal, e o surdo, um tam, geralmente o maior que tiver. Quando eu vou tocar fora, o que tiver maior eu coloco, sabe? E agora, ultimamente, eu tenho usado. Isso eu trouxe do show dos Variáveis, né? Que eu tenho uma banda, os Variáveis, que é uma banda de tributo de pop rock, pra gente tocar na noite e tal, essa coisa toda. E eu tô usando também o tam menor que eu tenho da Tama, acho que é o de 14, né? Eu tenho usado ele com a pele bem fina, cara, como se fosse meio que um atabaque assim, sabe? Pra tocar umas coisas mais tribais assim. E eu tô adorando, cara, usar ele. E eu tô cada vez mais me acostumando a incorporar ele, sabe? Nesse meu kit. Eu acho que ele vai permanecer lá por muito mais tempo.
acredito que nas próximas gravações do Makuna eu vou incorporar ele mais, sabe? Tem até uma das minhas perguntas aqui também que eu tenho anotado, essa coisa de você tirar vários timbres das mesmas peças, né? Então você fazer o mesmo prato soar de uma forma diferente, de acordo com a tua vontade, com a tua técnica, né? Isso é muito interessante. Isso, cara. Muito interessante. E termina ficando confortável também, né? Legal. E assim, o que é que tem no teu set que não pode faltar, assim, que é essencial, que tu não pode, sei lá, de repente algum prato que não pode deixar de ter, tem alguma peça que é inseparável, assim, que é essencial? Cara, eu gosto muito da panderola no chimbal, assim. Ela é uma coisa assim simples, mas quando você pisa nela, ela já dá uma condução legal, entendeu? Você consegue usar ela mesmo pisando, você consegue extrair uma sonoridade preenchida com ela, sabe? Às vezes quando eu já esqueci ela uma vez, fui fazer um show, esqueci ela. E, cara, uma pecinha tão pequena ali, mas me fez uma falta incrível. E, assim, o cowbell também. O cowbell, a panderola mais, o cowbell menos, sabe? Mas acho que a panderola realmente eu não consigo desgrudar dela, cara. Realmente faz uma falta incrível. Eu tô ali tocando no condução e tô pisando no chimbal. Eu já tô acostumado a ver o chimbal fechando, vindo junto com o sonzinho da panderola, entendeu? E, João, com relação a baquetas, sei lá, tu tem alguma preferência? Como é que tu gosta de usar? Eu uso a que tá ao meu dispor, assim, já. Eu realmente me desprendi disso com o passar do tempo, entendeu? Porque a gente que tem ali a Rua da Concórdia disponível pra gente fazer as nossas comprinhas ali e tal, nunca tem um padrão assim pra você, é difícil você manter, sabe? E eu acredito que seja meio, pelo menos na minha realidade, sai meio caro você manter um padrão de baquetas de qualidade assim, sabe? Aí eu comecei a fazer, sabe o que? Comprei baquetas mais baratas, com peso legal, e comecei a me adaptar a isso, cara. Hoje eu toco com... Incrível. E assim, hoje eu pego uma baqueta super barata e consigo tirar um som bacana dela. E hoje claramente eu reflito de caramba, velho, eu não preciso nem pagar tão caro para tirar um som. Claro que existem baquetas super balanceadas e tudo mais. Não tenho dúvida que elas são sensacionais e essenciais para muitos bateristas. Mas na minha realidade, eu pego aquela que tá ali, cara, tá com peso legal. Enrola uma eu não gosto de pegar diretamente na madeira, né? Enrola alguma fita ali pra ela não derrapar e manda bala, cara. Eu penso assim também, cara, porque é tudo muito caro mesmo, tudo muito caro. E eu também tenho esse hábito, assim, eu vou lá e vejo o custo-benefício, o que dá pra fazer, assim, muitas vezes o valor de um par de baqueta dá pra você comprar 3, 4 de outra marca que tende. Exatamente, e é isso, cara. Né? E aí, João, voltando para a questão do estúdio, eu queria explorar um pouquinho com relação a isso. O que é que tu pode destacar de aprendizado nesse período que você trabalha lá no HS Studio, prestando serviço para outros artistas? O que é que tu pode trazer de aprendizado disso, sabe? Porque muitas vezes tu tá tocando o que tu não curte, ou algo que tu não tá acostumado a tocar. Como é que funciona Cara, isso? uma das coisas assim que mais me agrada hoje assim é em poder ter a percepção de que para cada música, para cada situação, é preciso um determinado instrumento, um determinado timbre, uma determinada posição da bateria numa sala. Isso é uma coisa assim que é muito legal, cara. É uma coisa que assim, eu sou extremamente apaixonado hoje em dia lá no estúdio. Tô sempre trocando ideia lá com o Yukias, até com o Magno Leão, que foi coprodutor também do álbum do Makuna Massa. Toca comigo também nos Variáveis e também tocou no Abrasileirada, né, no álbum do Makuna. E ele é luthier também, né, e muito instrumentista, luthier. E a gente tá sempre pesquisando, sempre tentando entender todo esse universo do estúdio, cara. E sempre tem algo para você descobrir. E é legal porque, às vezes, quando eu não tô tocando lá ou gravando, eu também, às vezes, estou vendo outras bandas ensaiar, bandas de outros estilos.
E aí eu sempre fico muito ligado vendo até instrumentos de sopro que eu nunca vi, cara, saxofone, coisas incríveis, instrumentos lindos, maravilhosos, lá os caras levam lá, tocam percussão das mais diversas, sabe? Então você tá ali dentro daquele universo, tendo acesso a tudo isso, vendo aqueles caras incríveis tocando ali na sua frente, realmente é muito, muito gratificante, muito bom, sabe? E o equipamento também, né, cara? Descobrir o equipamento, aquela mesa que e lá no HS o que usa a mesa analógica, ele grava também digital, mas também ele tem a opção do analógico. E é um universo, assim, um mundo de possibilidades. E principalmente, cara, o mais legal é que você vê o quanto a bateria é importante para todo esse processo, porque o que leva mais tempo, o que leva mais. Você descobrir o timbre da bateria é o processo inicial de tudo, né? Na maioria das produções eu acredito que começa-se pela bateria e tal. E lá também a gente está sempre descobrindo distâncias de microfone, se ela nessa posição ela fica melhor, se ele não fica, tentando descobrir o melhor, trocando as peles também, se a hidráulica funciona, se a porosa funciona. E, cara, isso é extremamente maravilhoso, é muito bom. Também aproveitando esse gancho, sem, assim, evidentemente sem citar valores nem nada, mas como é que tu desenvolveu a questão de precificar o teu trabalho, sabe? A tua relação com produtores, enfim, com técnicos, roadies, e aí como é que tu faz isso? Como é que tu precifica o trabalho, a tua relação com os artistas, com outras bandas, de valorar, né, o teu trabalho, sabe? O valor geralmente é o da casa, assim, do padrão que o produtor ele pega aquele orçamento do projeto, né? E aí ele vai e distribui para a banda. Geralmente tem aquele valor X fixo para os músicos da casa, entendeu? Mas assim, cara, eu vou te dizer, é preciso pelo menos fazer umas 3 gravações por semana, aí pra no final do mês assim dar uma graninha legal, entendeu? E por incrível que pareça, cara, agora nesse período de pandemia, não as gravações presenciais não, mas agora no final, agora né, nesse suposto final da pandemia, digamos assim, o número de gravações aumentou muito, cara, muito. Cara, cresceu porque eu acredito que muitos ficaram compondo, ociosos em casa, entendeu? E aí teve tempo para criar as coisas e tal, e aí tá procurando bastante o estúdio, então pelo menos nesse momento, e tá sendo legal para alavancar, né, cara, o cenário, porque tudo parou, né, para o cenário musical. Tudo parou. E a gente tá conseguindo agora aos poucos se reerguer, né? Claro, com os devidos cuidados, né? Não tá rolando aglomeração nesse tipo de coisa. E o Kiss ela é bem cuidadoso com esse tipo de coisa. Mas tá fluindo, cara. Tá fluindo e a gente tá conseguindo, pelo menos tá dando para se manter. Agora, os shows realmente tá fazendo muita falta, né? Muita falta. E assim, os valores que os variáveis têm, por exemplo, que é um show de pop rock, é uma banda de festa, é uma banda para animar realmente festa, assim. Aquele valor específico, básico, que toda banda que toca na noite sabe, a banda que toca no burburinho, a banda que toca ali nos pubs de Recife, aquele padrão de sempre. Né? E no caso do Macuna é o caso do Buffalo Lecter, a gente sabe, é aquela paixão doida que faz a gente tocar, né? Não é? Que não tem explicação, né? Que não tem explicação. Aí onde a pergunta fica difícil. Ô João, é isso. Por alguma situação pitoresca aqui, uma situação em show ou em estúdio também, que foi uma situação que ficou na história pra tu, assim, ou algo curioso, alguma situação cômica particular nesse sentido? Cara, é engraçado. Na gravação agora do Abrasileirada, né, a gente abre com uma música que ela não tem nada a ver com o que vem depois, né? Que é a música Desencarna. Ela tem todo um groove, ela é toda ritmada. E depois que ela termina, o pau come, né? Só tem peso pra frente.
E aí eu queria colocar algo bem percussivo nela, eu queria realmente colocar uma percussão nela. E aí eu conversando com o Yukias estava com uma demanda gigantesca, né? Isso vale ressaltar que foi antes da pandemia, né? A gente gravou tudo antes desse boom aí da pandemia. E aí a gente procurando queria uma conga, um par de congas. E aí tem eu tenho em casa um par de congas, que foi um amigo meu que me deu, um lendário músico aqui de escada, que é o do Doce. Ele me presenteou com um par de congas, mas ela não tá com as peles legais, ela tá muito fofa, digamos assim. E eu, caramba, não, eu tenho que colocar essa percussão, a gente só tinha um dia para gravar essa percussão na agenda do estúdio. Aí o Kies não conseguiu a conga, aí um amigo meu, que é o guitarrista do Decapoli, um amigo meu, o Pipoca, que ele agora tá na Bahia, trabalhando lá. O Pipoca veio visitar a família dele, que é daqui de escada, e trouxe alguns souvenirs, né? Presentes, regalos, mimos. Aí trouxe um pra mim, aí trouxe para o meu filho um pazinho de bongô, daquele que vem com o símbolo do Olodum, cara. Tá ligado? Assim, pequenininho. Aí eu disse, liguei pra Yukias, olha só, a gente vai gravar a percussão hoje, cara. Eu disse, não consegui essas congas, não, a gente vai gravar essa percussão hoje. Aí eu cheguei lá, cara, com um bongozinho de brinquedo, e aí vem aquele truque do estúdio, né? A gente foi e colocou o microfone na melhor posição possível. E aí, cara, o som do bongo virou o som de conga, ficou a percussão lá. Se você ouvir lá o desencarna, tá lá o bongozinho rolando. E ninguém vai dizer que é um bongo e ninguém vai dizer que é um bongo de brinquedo. E teu filho chorando em casa, né? Querendo tocar. Então, cara. Pois é, meu filho. Aqui é um parque de diversões pra ele, né, cara? Que é instrumento espalhado por todo lado, ele mexe em tudo, brinca com tudo. O preferido dele é o ukulele, né? Ele vive brincando com o ukulele aqui, mas com certeza logo mais ele aí vai estar tirando os sonzinhos aí, viu? Coisa boa. A próxima parte agora, essa conversa aqui com o João Marinho Chinaski, é para falar sobre o álbum mais recente da Macuna Massa, né? A Brasileirada, que é desse ano, 2020, né? É, esse ano, cara. Então, como é que foi o processo dessa gravação? O que é que foi, o que é que rolou de diferente com relação ao primeiro? Cara, foi o seguinte, o primeiro, a Brasileirada, ele era meio que ia ser um álbum de sobras, de coisas que a gente não conseguiu encaixar no Smoking Kills. Mas, tanto é que, por exemplo, Charles Kreca, essas são uma das músicas, né? Charles Kreca, o Monstro do Lago, são músicas que a gente trabalhava elas, começou a tocar elas juntos em 2015, logo quando eu entrei pra banda. E os meninos meio que já até tocavam elas quando era em duo, sabe? Mas aí quando eu entrei a gente colocou todo o arranjo, definiu todo o arranjo delas e tal. Mas aí, cara, a gente meio que começou a surgir novas composições, tipo Super Lua, foi uma das primeiras dessa nova leva de composições, que ela se mostrou bem diferente, assim, por ser uma música mais compassada, não era tão acelerada como o que a gente estava acostumado a estar fazendo, né? E aí rolou um improviso aqui, outra ali, a gente foi e fez o Desencarna, que é a faixa de abertura, mas a gente viu que dava para fazer algo diferente e montar um álbum realmente diferente. Foi quando surgiu é o que eu chamo de Go Away Fuck Off, que é a sigla, né? GWFO. Foi isso, quando a gente viu. Ela significa Go Away Fuck Off. Eu ia até aí isso, mas tá certo.
Pronto, a gente não colocou, a gente não quis colocar em inglês, cara, justamente porque o nome do álbum é Abrasileirada, entendeu? Aí a gente não quis colocar, ia ficar muita informação, aí colocou uma sigla. Que é a letra que Tomás canta lá na música, não é isso? Isso, que ele vem com aquele verso, escada, cidade da Mata Sul, terra de muita gente, a maioria é Jururu. Ele faz aquele verso todo lá. Pronto, aí foi quando essa música entrou, cara, no repertório, que a gente fez, peraí, cara, vamos juntar essas músicas aqui, isso aqui junto, elas... E teve uma coisa interessante que teve aquele ato por alguns meses que a gente teve, acho que foi uns 4 ou 6 meses. E quando a gente voltou no primeiro ensaio, a gente ensaiou tipo umas 3 horas ou 4 horas, mas pra trabalhar uma única música, que foi a Carol Carambola. E aí foi na volta do... Isso, é quando... E essas duas músicas foram definitivas. Go Away Fuck Off e Carol Carambola. Aí a gente montou o repertório do álbum, começou a tocar, gravar demos, né? Eu gosto muito de gravar. Eu tenho uma câmera Sony, uma câmera fotográfica, que ela capta um áudio bem bacana. Eu gosto de colocar ela no centro do estúdio e fico gravando como se fosse demos, assim, pra gente ficar ouvindo em casa, pensando melhor nos arranjos. Porque aí quando a gente volta a se reunir, a gente já tá meio maceteado já. Acho que muita banda faz isso, né, cara? Isso aí né? É o basicão, assim, de toda a banda e tal. Pois é. Tu utiliza um gravador lá e deixa lá e fica usando aquilo ali e vai vindo versões até chegar definitivo. Isso, cara. E aí a gente pegou essas demos e foi enviando para o produtor, né? Para o Kias, para ele sacando mais ou menos para que caminho as composições estavam indo e tal. E aí quando a gente voltou para o estúdio para fazer as primeiras sessões, a gente quis fazer de uma maneira mais pausada, assim, sem muita pressa. Ele foi gravado também ao vivo como Smoking Kills, mas a gente queria realmente se dedicar um pouco mais à pós-produção dele, de convidar também mais o músico, né, no caso o Magno, dar um caminho, uma sonoridade de guitarra também diferente e apostar numa parada diferenciada mesmo, assim, pra de repente, assim, descobrir outros limites da banda, os caminhos que a banda poderia seguir e tal. E foi assim que ele foi se montando. Só que aí veio a pandemia e aí a gente se afastou da produção. E aí como foi que a gente se virou? A gente, diferente do Smoking Kills, que a gente se reuniu na sala do estúdio e mixou e masterizou todo ele, a banda com o produtor, a gente fez tudo isso remotamente, cara, numa live privada no YouTube, a gente em casa e o Yukias lá conduzindo a live, e a gente mixou e masterizou a Brasileirada dessa forma, entendeu? À distância. Caramba. Foi, cara. E aí a gente ia ouvindo, aqui no... Assim, tu acha que o que é que teria sido de diferente se fosse presencial? Teria alguma influência? O que é que tu pensa? Cara, eu acredito que se tivesse sido presencial, ele poderia ter sido um pouco diferente, sim, porque as discussões são mais... É diferente de você estar conversando... É muito diferente você estar conversando, digitando ali num chat, do que você tá, tipo, discutindo pessoalmente, e aí o cara solta uma ideia lá na frente, você pega aquela ideia, opa, peraí, cara, o que tu falou aí faz sentido, segura essa ideia, então você conduz melhor esse brainstorm, sabe? E você consegue concretizar melhor as ideias. Não estou dizendo que a gente não ficou satisfeito com a mixagem e a masterização do Abrasileirada, mas devido ao fator da pandemia, a gente fica com essa interrogação, né? Pô, será que poderia ter sido diferente e tal? Mas ficou do jeito que ficou e a gente ficou bem satisfeito com o resultado. E agora, ouvindo ele depois desse tempo e tal, eu acredito que ele tá realmente... Ele chegou num ponto legal que a gente queria, sabe? Mas para esse momento, para ele, fechou ali. A Brasileirada desse jeito. Com certeza na próxima experiência, no próximo álbum, a gente já vai estar com a cabeça já em outro universo, com toda certeza.
vendo de fora aqui, ouvindo, eu senti, em comparação aos Smoking Kills, eu percebi mais groove na tua bateria, sabe? Não sei se eu tô também falando besteira. E também achei um álbum que tem mais ambientação, sabe? Superlua, por exemplo, é uma música que pra mim ela remete muito a um ambiente, sabe? A uma vibe, digamos assim, sabe? Vendo de fora, mas gostei muito de Carol Carambola, Monstro do Lago também curto bastante. Pronto, esse elemento das ambientações veio daquilo que eu estava te falando, dessas experiências do estúdio, de a gente sentir o que cada música precisa e a gente saber como tentar somar esse elemento. Peraí, a gente precisa de um som onde cria esse ambiente que o cara que manja disso é tipo, o músico próximo da gente é o Magno Leão. Então o Magno trouxe essa guitarra que compõe toda essa parte da viagem de Superlua, né? Ele trabalhou junto com a gente essa parte. E também no finalzinho ali de Carol Carambola, eu não sei se você lembra, tem um verso também que o Tomás fala, né? Que é Carol Carambola, cara custa corações, adoçada brasileirada. Quando ele tá recitando isso, aquele instrumental ali por trás também é a guitarra de Magno. Então Magno ele tem esse diferencial. Então realmente foi uma soma que causou bastante diferença na conclusão do álbum, entendeu, Jade? Como é pra tu, assim, esse contraste? Porque a Máquina Massa é instrumental e as outras, e a Decápolis e os Variáveis, ela já é mais focada em música autoral, mas com letra cantada, né? Como é que tu atua em cada uma? Nos Variáveis, o Thiago tá comigo lá também, né? Thiago que toca baixo comigo no Macuna, tá comigo lá também nos Variáveis. No início, eu e Thiago, né? A gente tinha uma banda que era o Anísio Rocha, aquele cara que a gente falou lá no começo também. A gente tentou somar novamente um pouco mais pra frente em um novo projeto com mais um guitarrista chamado Edivaldo, aqui um amigo nosso também, guitarrista excelente. E aí a ideia que eu e o Thiago tínhamos na época era de ter realmente uma banda de tributo, para ficar tocando covers e tocar na noite, se divertir nos bares daqui de Escada, aí Cabo, Recife e tal. Só que aí as agendas não estavam batendo e aí eu e o Thiago terminou ficando só. E aí foi quando a gente convocou o Clayton, que também já era maceteado, músico da noite também, toca pra caramba aqui nos barzinhos daqui de Escada e das cidades vizinhas aqui também. Acostumado a fazer aqueles shows, sabe, Jade? De sentar no banquinho e tocar 3 horas e meia, sabe? Naquele almoço de domingo no restaurante, sabe como é? Exato, e Clayton, guitarrista full, cara, influência de Slash, o cara toca pra caramba, doido pra fazer rock and roll. Aí somou com a gente, cara. A gente fez os Variáveis, depois, por último, entrou o Magno. E aí a gente formou o quarteto e a gente se danou a tocar por aí, Jade. Cara, foi antes de rolar a pandemia, a gente tava tocando pra caramba, a gente saiu tocando. Sabe, a gente viajou, cara, fez viagens muito legais. Sabe naqueles eventos de motoclubes, sabe? Sim, e aí a gente conseguiu fechar, não mais agora, a gente meio que encerrou o contrato, mas a gente tinha um contrato com uma produtora que ela era muito associada a esses motoclubes, e aí, cara, a gente fez bastante show nesse segmento aí também. Aí foi muito, muito divertido, cara. Sempre, os Variáveis assim, uma diversão à parte. A gente fez uma live muito legal, agora no período da pandemia, tá disponível no YouTube. Tá no meu canal da Transeunte Artes também, lá na íntegra. E é legal porque, pô, você toca. A gente tem algumas músicas próprias, sabe? A gente tá até no planejamento de fazer lançar algum single de músicas autorais, mas a gente pira muito, curte muito fazer essas versões desses clássicos do rock nacional, entendeu? É massa.
Passando para a parte dos shows, João, tu poderia destacar um show, assim, dentro dessa rotina toda, a tua trajetória toda com shows. E se você puder até incluir também a Decápole e a própria Os Variáveis. Mas aí eu destacaria um show que eu lembro do tempo em que a gente já se conhece, esse pouco tempo, o show lá da Macuna Massa no Pré-Amp, né? Isso, cara. Tocado em 2019. Isso. Se tem algum show marcante pra tu, enfim, alguma situação engraçada também, alguma situação bem particular em shows que você fez. Cara, eu vou dizer pra vocês, shows, assim, emblemáticos da minha vida, acho que foi na melhor fase da minha vida, assim, com a música, foi na época do Decápole. Porque era pela minha idade, sabe, Jade? Eu era um jovem estudante, que a gente tinha uma casa disponível para na verdade era na loja do pai do vocalista, Elielson, que é um grande amigo meu. Elielson é um cara sensacional, velho. Um amigo meu de longas e longas datas. E o pai dele tem uma loja ainda aqui. Esse cara aqui é uma loja de imóveis. E em cima no depósito tinha um espaço onde ele construiu tipo um tapume assim e colocou a banda dentro ali. Então, quando a loja estava desativada, a gente podia tocar ali, cara, noite adentro, que meio que os móveis, o depósito, meio que servia como acústica, sabe? Para não dissipar o som. A gente passava muito tempo junto, cara. A gente era muito amigos. E nós somos até hoje. Então, cada show que a gente fazia, cada viagem que a gente fazia, era muito divertido, cara. Era sempre coisa... A gente, às vezes, pegava o pior som que você pode imaginar e meio que a gente transformava a situação, sabe como é que é? Pela energia que a gente tinha. Teve um show com o Decápole, por exemplo, que foi na Rua da Moeda, num bar que quem é das antigas de Recife sabe que é um bar Novo Pina. É um bar que tinha nas antigas lá na Rua da Moeda, e a gente fez um show lá, cara, que foi incrível assim, porque eram bandas todas de Recife, e a única banda que era de outra cidade era o Decápole. E a gente terminou ficando por último, e era como se fosse uma seletiva de bandas, sabe? Por esse fato, a gente não tava combinado da gente tocar por último assim, mas não era que a banda ia tocar por último, não era porque era a melhor banda ou porque ia fechar, sabe? Era porque realmente era pra, tipo, tocar na poeira mesmo, sabe como é, Jade? A gente meio que sentiu isso. A gente subiu, cara, com sangue no olho, cara, sangue no olho, assim, no palco, e foi um dos shows mais loucos que eu fiz na minha vida, cara, foi na Rua da Moeda. Mas, passando mais pra frente, veio o show do Pré-Amp com o Macuna, e a experiência legal que eu trago disso, assim, é ter o contato com toda aquela estrutura, né? Toda aquela estrutura sensacional que tem naquele palco ali do Pré-Amp, que é o palco do Hack Beat, né? E assim, cara, foi uma experiência muito, muito bacana. Foi bastante divertido também pra gente e tal. Tá ali no camarim, tá ligado? Porque tu sabe, quando se junta, né, esses cabas, tu sabe que é só molecagem, fuleiragem o tempo todo. E aí a gente tá sempre nessa, cara, é massa. O que é que te vem à mente se eu te perguntar com relações a desafios e dificuldades, sabe? A gente tem noção de que música independente você tem que ganhar 2, 3 vezes para ganhar uma cara, vez. É complicado. Né? Enfim, quais são as dificuldades assim, que tu viu nesse período, até hoje, claro, e os desafios que tu viu assim, na coisa de ser baterista, enfim, né? Cara, eu acho que a grande dificuldade que, pelo menos eu posso dizer, é assim, o valor do investimento, assim, de você manter uma carreira artística, uma banda, uma estrutura, porque tudo, cara, tudo envolve valores altíssimos, uma dedicação, assim, sabe, de vida, de você entregar a sua alma mesmo, sua vida, aquilo ali, para que aquilo ali realmente dê certo. É uma coisa que você tem que fazer realmente com muita paixão, com muito amor, porque eu acredito que senão não vai daqui para ali, sabe como é? E a grande dificuldade justamente é essa, cara. A gente tá no país meio que tá meio desacreditado da classe artística, né, cara? E a gente vive numa batalha, numa luta
se já era difícil, né? Agora parece que tem piorado bastante. E assim, a maneira também que a gente comercializa o nosso produto é uma coisa muito louca, assim, né, cara? É como se a gente meio que estivesse dando de graça, né? O tempo inteiro e a gente meio que. Verdade. E a gente meio que fica olhando, né? Pô, como é isso, velho? É assim que se trabalha, tá? Então vamos fazer. Você tem que estar sempre descobrindo meios e modos Claro, dá pra ser lucrativo? Dá. Dá pra viver? Dá. Mas aí é que tá, brother. É trampo. Tem que estar ralando. Hoje, cara, eu vivo da arte, né? Eu sou designer gráfico e também tenho meu trabalho no estúdio. Mas é óbvio que eu gostaria de estar em turnê mundo afora com o Macuna Massa. Isso aí não tenha dúvidas, cara. E a gente tá trabalhando para isso, né, cara? Continuando gravando, compondo, fazendo as nossas músicas, porque a busca nesse objetivo é constante. É constante, porque não tem coisa melhor, né, cara? Pra gente que toca, tá no palco, tá se relacionando, tá nesse meio, é o que a gente quer, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer, né? Então, essa é o que eu desejo para todo mundo, cara. Que chegue nesse momento que, com certeza, vale muito a pena. É muito bom. João, você tem mais de 20 anos que já toca. Essa é uma última pergunta antes de entrar em outro ponto teu, que é o teu lado ilustrador, sabe? Tu tens mais de 20 anos já. Em que etapa da tua carreira tu acredita que tu tá? E se tu acredita que a classe baterística, se ela é unida, ou se já foi mais antes, ou se isso melhorou, como é que tu vê isso? Cara, eu acho que hoje melhorou, assim, pelo menos na minha convivência, justamente pelo fato de estar trabalhando numa área onde transitam muitos músicos, assim. E às vezes, por exemplo, por exemplo, eu sou o músico da casa, do estúdio lá, e também tem outros. E você saber entender, tá rolando altas gravações que você não tá participando, e você entender que, tipo, aquilo ali não me cabia, aquilo não era para o meu estilo, aquilo ali não era. Essa maturidade entre os músicos, essa relação entre os músicos do estúdio, sabe? É uma coisa bastante saudável. Sempre gostei de estar gravando e produzindo essas coisas. Então, hoje em dia, cara, observe tipo meu projeto com o Macuna Massa, assim, eu sinto muito Macuna porque lá eu deposito muito tanto o meu lado musical como o meu lado visual também, de ilustrador e tal. Então lá eu consigo compor, eu consigo tocar bateria, eu consigo fazer as ilustrações, contar um pouco da história da banda através das ilustrações e tal. Toda a parte de designer gráfico da banda é feito, claro, em conversa com os meninos, mas quem faz todo o trabalho gráfico sou eu. Então, não tem como não estar satisfeito com isso, cara. Você tá fazendo ali tudo que você gosta ali, tá tudo reunido numa parada só. E eu me sinto numa fase muito boa, cara, muito boa e assim, de muita vontade, né? Eu acredito que todos nós músicos, a gente tá passando meio que por um momento meio frustrante, assim, a gente não sabe direito como se planejar, a gente não sabe direito quando é que a gente vai, como é que a gente gosta tanto de estar fazendo show, né, cara? Isso foi tirado da gente, assim, de repente. Então, eu prefiro acreditar que realmente, estando com essa galera que eu tô hoje, cara, com esses músicos sensacionais que eu toco, essa produção massa que a gente tem à nossa disposição e tudo, eu acho uma fase muito boa, cara, que eu posso tirar muito proveito e acredito que é altamente promissora, sabe? Acredito que isso vai durar muito e ainda tem muito pano pra manga, cara. Acho que a gente tá só meio que começando, sabe como é? A próxima parte da nossa pauta, João, é muito importante, não ia deixar isso passar. É que além de baterista, músico, arranjador, você também é ilustrador, você trabalha com a parte de identidade visual. Também faz esse serviço em encomenda, né? Isso. E aí, como é que isso influencia na tua música? Como é que a música influencia nisso? De repente, sei lá, tem alguma música que tu já pensa o visual ali durante os ensaios, tu já tem noção de como é que vai ser a capa? Como é que é essa relação?
Ah, cara, com certeza. Quando a gente tá trabalhando lá nas músicas, a gente meio que começa a discutir sobre o sentido da música, sobre começar mesmo, tirar uma onda, dizer, criar um personagem assim, feito tipo Surf Daisy, que é a música que fecha lá o EP, o Smoking Kills. A gente meio que tinha a Daisy como uma musa tal, e contava uma história lá com a Daisy e tal. E com a Carol Carambola também, entendeu? Como se tivesse todo um Macuna verso ali que a gente fica meio que tirando de onda, sabe, no estúdio. E aí é nessas conversas que eu vou meio que rabiscando na minha cabeça as ideias para um pôster, para uma capa, e aí a gente vai. E também sempre pedindo, né, pra galera, pô, e aí galera, vocês pensaram em alguma coisa, tipo, é porque eu não posso falar muito agora. Nos próximos trabalhos gráficos da banda vai ter uma participação bem maior aí de um dos membros da banda. Mas isso vai ser meio que inédito, porque geralmente, porque na maioria das vezes são ilustrações puramente só minhas e tal. E aí a gente tá tentando pedir um pouco mais da participação da galera, ó, vamos fazer assim até pra de repente já vem outra coisa, né, cara? Já vem outro caminho também. E aí vai ser uma collab aí que eu vou estar fazendo com o Tomás. E aí vai ser bem legal. Mas enfim, Jade, as influências é tudo isso, cara, que a gente vem conversando, sabe? Eu vou buscando inspiração em tudo, cara, tudo que você pode imaginar. Uma das coisas que eu gosto muito de ilustrar são... eu gosto de não seguir muito uma linha assim de esboço para depois cobrir. Eu gosto de fazer o desenho, como quem diz assim, numa lapada só. Eu pego a caneta Unakin e aí eu saio desenhando e eu não corrijo, tá entendendo? Eu vou do jeito que vai, do jeito que sai. E isso me dá um prazer muito legal, é como se fosse um desafio. Eu vivo aquele momento, eu faço aquele momento. E acredite, a maioria dessas minhas ilustrações que tá aí foram feitas dessa maneira, cara. Eu não esbocei, não tipo, deixei aquele momento vir assim, por sair de primeira. E aí depois eu vou lá e faço a coloração deles e tal. Mas eu gosto muito de desenhar nessa pegada também. Claro que tem alguns desenhos que eu, dependendo da proposta, eu faço um esboço e tal, tem toda aquela... Mas quando eu vou... Esses posters que eu costumo fazer, com essas artes aí meio loucas aí, mistura de extraterrestres com coisas cibernéticas, vem assim, vem na tora, da história. Olha, para quem tá ouvindo, eu vou até deixar na descrição também os endereços de João, né? Enfim, o Instagram e tal, porque assim, eu sou até suspeito para falar, porque eu acho foda tudo que ele faz, essa parte de arte. Ele me manda os cartazes que você faz, João, que você envia sempre, as capas dos singles da Macuna Massa, eu sempre acho muito bem feito, assim, e condiz bastante também com o som de vocês. Curto quadrinhos, curto cultura pop de forma geral, então pra mim é um prato cheio, assim, de ver, sabe? Pô, cara, massa, cara, muito bom, valeu. E não faço nada de desenho, mas acho foda quem faz, sabe? Pô, cara, bacana. Verdade. Legal. Mas toca bateria maravilhosamente bem. Tamo junto. E aí, João, minha pergunta também é com relação a isso, sabe? Enquanto artista visual, como é que tu vê essa questão, assim, a questão do imediatismo, sabe? Porque hoje a gente sabe que distribuição de música, distribuição do nosso conteúdo, muitas vezes é pro streaming e tal, e há um certo desapego, isso aí já é dito de forma geral, não é apenas juízo de valor, mas há algum desapego com relação ao que é gráfico, digamos assim, e que não é necessariamente físico, mas muitas vezes muito mais apego à parte sonora mesmo e tal, e muitas vezes a pessoa não dão ouvido, ou não dão olhos nesse caso, né? A parte visual. Ô Jade, cara, você falou uma coisa muito, muito louca, assim, porque quando você começou a perguntar, eu fui pensar qual foi a primeira capa de álbum que eu fiz. E foi a capa do Decapoli, da nossa primeira demo. Isso, cara, faz muito tempo, não sei nem te dizer direito, acho que foi 2000 e... Era no início dos anos 2000, sabe? E, cara, eu lembro que quando eu fiz essa capa,
tinha um encarte com todas as letras, tinha uma foto da banda especial que a gente tirou, sabe? Tinha, tipo, a parte de trás que fica no CD, sabe? Que fica embaixo daquela parte preta onde encaixa. Sabe como é, Jade? Sim. Aquele. É tipo um. Eu chamava aquele de rótulo. Exato, Não sei se é isso, cara. mas eu chamava de Exatamente. rótulo. Então eu criei toda essa parafernália toda, né? E mandei pra gráfica pra imprimir o Elielson lá, né? Que tava administrando essa parte das tiragens. Leva pra gráfica e fazer as cópias. E assim, cara, quando aquilo chegou, foi sensacional de ver ali toda a arte lá, impresso, o disco lá, pintadinho, cara, tudo bonitinho. E depois, cara, hoje em dia o que é que eu tenho que fazer? Eu faço a arte e tal, faço a capa, é muito legal, é super divertido, é muito triste. A gente tenta contar uma história. Eu acredito que aí é que tá, que isso precisa ser bem mais intenso hoje. Claro que tem que ser de uma maneira legal, não pode ser forçada, mas aí tem que vir acompanhado de um card animado, tem que vir acompanhado de um vídeo. Tipo, se tiver letra, tem que colocar lá um videozinho animado com as letras, tá? Não que seja um padrão, cara, tem 1000 formas de você poder divulgar sua música, sua arte, existe 1000. Mas são alguns elementos que eu tenho utilizado, sabe? E tentado incorporar na identidade visual da banda. E também tem um cara que eu não posso deixar de citar, cara, em toda essa trajetória da banda, que é o Jeff T. Amorim, que é grande, sei lá, cara, eu gosto de chamar ele de agitador cultural, que é o cara que administra toda a obra do Esperantivo, né, que tinha aquela casa cultural lá na Praia de Nazaré, que é o Esperantivo Casa Comida e Cultura. Hoje fechou as portas, mas o Jeff continua atuando com os ideais do Esperantivo, né? Ele dá uma consultoria muito legal no marketing do Macuna Massa também. E eu aprendo bastante também com ele, sabe? Tudo que rola nas artes do Macuna passa também pelo aval de Jeff, né? Jeff Amorim, e da Dialógica Comunicação também. Galera que estiver interessada também, tem um marketing de primeira aí para suas bandas, seja lá que for sua empresa. Jeff T é o cara assim que manja, ele tem muito material na internet, workshops, videoaulas, lives. Tem um canal do Telegram dele que é sensacional, riquíssimo de material nessa área aí. É um cara que soma com a gente, é como se fosse da banda também. Eu diria até que o Macuna Massa não estaria na atividade se não fosse o Jeff, assim, cara. Ele abriu aquele espaço. Inclusive era um dos espaços que a gente pretendia até levar vocês do Buffalo Leque até pra lá. Não sei se você lembra que eu falei. Mas, como fechou as portas, a gente não conseguiu concretizar, infelizmente, isso. Mas também é um grande parceiro aí meu nessa parte de identidade visual do Macuna, né? Tá sempre dando um toque. Por exemplo, um exemplo assim, pra você ter uma ideia da influência de Jeff Tinana. Eu fiz a capa de Carol Carambola, do nosso primeiro single, né, do Brasileirada, e eu fiz aquela carambola derretendo, não é isso? A mão colocando isso. Negócio de bebo mesmo, assim, colocando salzinho na carambola pra tirar gosto. Da capa do single de Carol Carambola, que é aquela mãozinha derrubando salzinho em cima da carambola. Ela não era derretida assim, ela era uma carambola, era tipo uma foto de uma carambola mesmo, com uma coloração que eu coloquei lá. O Jeff fez, pô, cara, essa carambola poderia estar derretendo e tal, já dá um certo psicodelismo, porque ele vai nessa vibe, sabe? Ave Sangria, Anjo Gabriel é a pegada do Jeff também, apesar dele curtir pra caramba também hardcore, peso, stoner. Aliás, ele curte de tudo, cara, de tudo que você pode imaginar. Isso é muito legal na hora de também gerar influência, assim, então. E aí eu fiz a carambola derretendo, cara, e aí fechou a capa. Eu abandonei o lance de trabalhar com fotografia e fiz tudo ilustrado, sabe? Peguei o nanquim, comecei a fazer as ilustrações e colorir digitalmente, sabe? Me deu uma virada assim na minha cabeça. Caramba, realmente é isso. Eu vou derreter a carambola e vou começar a fazer umas coisas com cores mais ousadas. E aí foi-me embora, abriu minha cabeça assim, deu um norte. Aquilo ali de cara eu lembrei que lá na casa do meu avô, quando meu avô morou, tinha um pé de carambola, velho, e eu subia no pé de carambola, comia carambola o dia inteiro.
E quando não Aham. tinha paciência para esperar ela ficar madura, eu metia sal nela Pô, também. cara, eu quero deixar registrado uma Não era história interessante a carteiro, mas respeito fazia dessa do mesmo capa jeito. da capa do Abrasileirada, que também tem a carambola, a foto da carambola realmente, né? É que aquela carambola, cara, ela ia ser um desenho. Isso na capa mesmo do álbum, tá? No Abrasileirada. Aquela carambola para conseguir aquilo ali, Tomás pegou a bike dele e saiu por aí por dentro do matagal aí, cara, dos antigos engenhos aqui de escada, estão desativados, mas ainda existem os espaços, as comunidades e Caramba, tudo. E o Tomás, ele é muito trilheiro, né? Ele gosta muito de pedalar, off-road, assim. E, e ele ficou sabendo que tinha a bendita carambola lá naquela região lá. E ele foi, pegou a bike, chegou aqui em casa todo suado, com o saco de carambola. João, opa, Tomás, ó, João, tá aqui a carambola para tirar foto do álbum. E aí eu, com a ajuda da minha esposa, Fernanda Pontes, a gente montou o cenário e fotografou a carambola, a abençoada carambola que Tomás conseguiu lá no matagal lá. eu achei muito legal quando eu vi a capa, eu disse, os caras Pô, podiam lançar uma cachaça pô, numa Hakuna cara, Massa, ótima velho. ideia, cara. Aquela, uma Uhum. foto, achei perfeito, sabe? Só faltou o rótulo da Hakuna Hum. Massa na cachaça, assim, e já Ah, a cara, ótima carambola, achei ideia. Ah, massa. pô, vou. Tá salva a ideia, viu? Tá salva. Muito bom. Uma coisa que eu também queria destacar no show de vocês, que eu sinto, é um bom humor, sabe? Não tem nada muito sisudo, sabe? Tipo, o som é pesado, tem porrada, mas também tem um senso de humor que é muito particular Uhum. de vocês três, Pô, assim, se cara, combina isso bastante, é sabe? muito real. É muito real, cara, porque Eu acho muito legal. na nossa convivência, se você vê Tomás, principalmente Tomás, assim, ele é um cara muito engraçado, tá ligado? Ele tem um jeito de falar. Tanto é que no primeiro show que eu vi o Macona Massa, que foi no evento que eu produzi, o Vila Alternativa, lá nas Antigas, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, é que Tomás, ele tinha acabado de vir, que isso foi em pleno carnaval, ele tinha acabado de vir de um bloco, sabe? Eu já tinha tomado todas, ele subiu no palco, aí as coisas que ele falava eram muito espontâneas, assim, a coisa, caramba, esse cara é muito engraçado, é muito massa, pô. E aí isso que acontece realmente no palco é porque é assim, tá ligado? A gente, quando tá junto, cara, funciona dessa maneira. E também pela química, né? Os caras são irmãos e tem toda aquela intimidade, a maneira de brincar e também o respeito, né, cara? A gente se respeita muito assim, cara. A gente tem uma relação muito sadia, sabe? E assim, não de primeira, não foi de primeira. Isso foi se construindo, cara. Foi se construindo e a gente meio que aprendeu juntos assim a valorizar mesmo, sabe? Nossos espaços e tudo. A gente amadureceu muito essa relação com o tempo, cara. Isso se reflete no palco. A gente se diverte muito ali. Tanto é que às vezes a gente começa a tocar, que a gente nem sabe se realmente já é valendo, sabe? E a gente tá só passando o som, mas não, começou, vamos embora, vamos, tá brincando, vamos embora. Tudo na espontaneidade mesmo, assim. João, a minha última pergunta, antes da gente ir para o nosso bate-bola final, já te agradecendo mais uma vez, eu também tenho que perguntar isso a você. Você coleciona disco, coleciona quadrinhos e tal. Como é que tu vê essa coisa da distribuição digital hoje, assim? Tu tem algum hábito? Tipo, tu costuma ouvir disco ainda? Costuma ouvir... tu é do Uhum. tipo de comprar disco ainda? Ou tu se aproveita também das plataformas Eu de assim, streaming? Como cara, é que é isso pra tu? o que eu menos escuto é CD. Eu ainda ouço bastante vinil, sabe? Eu não tenho uma coleção muito grande, Jade, mas eu tenho alguns discos bem importantes aqui, sabe? E eu gosto, mas porque assim, porque eu gosto daquele prazer do ritual mesmo. Aquele ritual que quem escuta vinil sabe muito bem qual é, né? De apreciar a capa, de ouvir tudo aquilo que a gente já sabe, etc. Mas assim, cara, quando eu descobri o Spotify, que eu vi que tinha todas as discografias ali, cara, tudo organizadinho, tudo bonitinho e tal. Eu realmente descobri um prazer nisso, sabe? Eu ouço bastante. Hoje em dia é minha principal plataforma de onde eu escuto música é no Spotify mesmo, entendeu? Mas agora falando assim, em termos de banda, comercialmente pra banda, cara,
Eu não sei nem se a pergunta vai nesse sentido também, mas a gente escolheu o Bandcamp para ser a plataforma principal da banda e realmente incrível, cara. Assim, a gente tem conseguido um público muito legal na gringa, sabe? Eu acredito que 90, cara, Que legal, 99% velho. de todo o material que foi vendido no Bandcamp, todas as pessoas que compraram foram do exterior, sabe? E pronto, foi a única plataforma que a gente conseguiu esse alcance. A gente não conseguiu alcance legal no YouTube, pelo menos no nosso canal, sabe? A gente conseguiu num canal gringo também, que pegou o nosso material e postou, despontou assim de visualização, sabe? Na gringa e tal. Mas o Bandcamp é o único que tá dando um retorno legalzinho pra Legal. banda. Eu não ia perguntar isso, mas aproveitando o gancho, João, a questão de formação de público, você sente que o público tem muita resistência com banda nova? Como é que é isso, assim, sabe? Você acabou de dizer que tem mais alcance, que vocês têm mais alcance na gringa, por que pareça. Você acha que isso tem a ver apenas com o som ou também questão de hábito de Eu consumo? acho, Como é eu que tu vê assim, eu isso? vou te dizer, Jade, que isso foi uma surpresa. A gente meio que não buscou tanto isso, assim. Naturalmente, as pessoas vieram até a gente, sabe? A gente não tem o hábito, a gente vai começar a fazer isso mais agora, regularmente, que é tipo impulsionar publicações, esse tipo de coisa. Mas a gente não tinha tanto esse hábito e as pessoas vinham até a gente, cara, se comunicando, perguntando mais sobre a banda e tudo, isso em outras línguas e tudo mais. Sabe como é? E terminou, eu acredito, eu também tenho medo até de usar o termo errado aqui, mas acho que ficou nichou, vai naturalmente nichou o público, sabe? Foi criando esse meio que esse nicho assim e tal. E naturalmente aquele público ali, X, começou a consumir o lance do Macuna ali, o som do Macuna. Mas não foi que a gente não levou até lá, a gente meio que veio, sabe? Que veio até a gente. A gente colocou lá e esperou pra ver o que é que rolava, sabe? E, João, na questão de tocar, assim, para quem não viu o show do Macuna Massa, eu já vi mais de um, e é visceral, assim, é muito intenso. Tu te prepara, tu malha, tu tem, assim, como é que tu cuida da saúde para tocar num bom nível? E se Aham. tu já teve alguma lesão, tu já falou que teve, né? A questão da tendinite, né? Mas tu se prepara nesse É, sentido, cara, tem eu uma coisa assim, especial, uma eu coisa, tenho um enfim. problema assim que é eu não consigo me manter fazendo exercícios. Eu sempre dou uns intervalos, isso é um pouco prejudicial pra mim, sabe? E aí, por causa desse meu hábito feioso, Uhum. eu tenho uma fisioterapeuta que ela me acompanha aqui, a Bruna, ela, ela já me tratou durante 2 anos seguidos, foi para realmente me colocar no eixo assim, e foi justamente depois de um show do Macuna Massa num evento aqui em Escada que eu senti a primeira dor assim de tendinite e até pausei, né, o trampo com a banda por um tempo. E aí eu fiquei me tratando com ela. E hoje em dia, só por precaução, cara, sempre que eu vou entrar num período de shows, eu fecho algumas sessões com ela pra colocar uma bandagem, colocar, mas assim, por precaução, sabe, pra não desandar o braço de novo, assim, sabe, porque realmente a minha tendinite ela foi bem séria porque eu somou o trampo da bateria com muitas ilustrações, muito tempo no computador usando muito a mão e não estava fortalecendo os músculos, tu tá entendendo? Então, eu preciso desse acompanhamento da Entendo. fisioterapeuta para poder não causar algum dano assim, porque tu sabe, é feito você falou, cara, eu tenho que estar numa vibe muito boa para tocar aquelas músicas do Macuna, porque é energia pura o tempo inteiro, entendeu? E às vezes você termina fazendo shows próximos e tudo. Isso para quem tem tendinite sabe, cara, é pesado. Você tem que estar com o corpo em dia, senão
a dor chega, ela não dá uma trégua, sabe? Mas é dessa maneira que eu me preparo. E agora, para encerrar mais um episódio do Repercuta, eu vou fazer algumas perguntas, João. E aí a ideia é que tu não pense muito, sabe? A primeira imagem que vinha à cabeça, você me responde. Você Vamos responde pra embora. gente, pro público do Repercuta, tá? Vamos lá. Uma música que te representa. Rock and Roll, Led Zeppelin, E um disco Thriller. que te represente. Michael Jackson. Um livro que te É, inspire. Mais Alto que o Céu, de Kurt Cobain, a biografia de Kurt Cobain, cara. Um filme que te Cara, eu inspire. gosto muito de Pulp Fiction. Você ouve dizer, é João Legal. mesmo que tá falando. 5 bateristas referentes. Cara, vamos pra lá. você. Dave Grohl, John Bonham, Keith Moon, Ian Pace. Já foram 4, né? E, cara, eu diria Jack Irons. Ele foi um dos primeiros bateristas do Red Hot Chili Peppers. E também tocou um tempo no Pearl Jam. Ele tem uma batida bem peculiar também. Hoje ele é solo, sabe? Mas é um baterista sensacional e eu recomendo olhar o trabalho do Jack Irons. Cara, eu queria até acrescentar mais um bateria aí. Eu sei que eu não quero quebrar as regras, não. Eu gosto muito de Jack Irons, mas é porque geralmente a gente termina se esquecendo dos bateristas da atualidade, né? A gente sempre tende a falar dos bateristas antigas e tal. Mas assim, cara, pra mim hoje, Eloy Casagrande do Sepultura é assim, um fenômeno assim, cara, da bateria, sabe? Cara altamente inovador. Eu acho o Eloy um cara incrível, cara. Até a história dele, da dedicação dele, né, pela bateria. O menino nasceu pra tocar bateria. E eu acho incrível. É isso. João, quando tu vê alguém tocando bateria, o que é que tu mais observa de cara, assim? Cara, eu caixa, cara. Eu sou apaixonado pela caixa. A maneira que o baterista ele trata a caixa ali, pra mim é tudo. É altamente valioso, sabe? Eu acho que é isso. Um momento que tu se sentiu realizado. Tocando lá no Passafândega ali no palco do Preamp, cara, com o Maco na Massa. Foi muito legal, experiência muito boa. Cita um baterista. Ele é de fora do teu nicho, mas que tu curte o trabalho do cara. Cara, deixa eu ver. Tem um cara chamado Duda Neves. É um baterista chamado Duda Neves. Sim. Ele é um cara assim que eu achei ele um baterista muito, muito. Assim, eu lembro que eu tinha visto. Eu vi uma videoaula dele nas antigas em VHS. E ele me falou algumas coisas sobre ring shot, papa mama, essas coisas que o cara faz, esses exercícios, que foi altamente emblemático na minha vida, sabe? E ele não é do meu nicho, assim, cara. Eu não acompanho tanto o trabalho dele, mas em algum momento da minha vida, o Duda Neves foi um baterista muito importante pra mim. Agora é o contrário. Qual é o baterista no teu nicho que tu menos se identifica, assim? Cara, polêmica aí, João Baroni, cara. João Baroni. Cara, eu acho o João Baroni um baterista sensacional, ele é legal. Mas eu acho que ele estagnou um pouco naquela pegada dos. Eu não sei, o do batera do The Police lá, Copland, né? Stuart Copeland. Que é um cara, afinal eu tenho até uns vinis aqui do The Police, cara manda pra caramba. Então, ele pegou aquilo ali e ele seguiu, ele, sei lá, cara, ele estagnou um pouco. Eu sinto que pela genialidade, pelo modo dele tocar, eu sei que ele pode entregar um pouco mais, assim, sei lá. Mas é de respeitar, eu respeito tudo que ele faz e tal. Sei lá, tem alguma coisa com o João Baroni, assim, eu não sei. Eu não consigo ver muito. Eu entendo. A pergunta Isso. não é do pessoal nem nada, né? Mas é na obra do cara mesmo. Muitas vezes você não se conecta com aquilo. E interessante é que quando eu comecei a tocar nos Variáveis, a gente tocou algumas músicas dos Paralamas. E eu achei até gostoso de tocar e tal. Difícil de tocar com a bateria grave.
tá ligado? Tem que ser a bateria bem agudinha, assim, pra ter aquele timbre, mas foi bater interessante e tal. Foi quando eu até olhei mais, assim, para o trabalho dele, sabe? Mas percebi que também não é o estilo da minha preferência, não. A próxima pergunta é: qual a banda famosa, mas que tu não entende o sucesso dela, assim? Pra enfim, tu não entende porque faz tanto sucesso. Cara, eu tava pensando no... é difícil, cara, porque eu gosto de... porque eu gosto mais das coisas do que desgosto, sabe? Eu não sei, cara, agora eu não consigo lembrar. Não, tranquilo. E aí eu acho que a próxima pergunta também não tem resposta, porque a próxima era pra você citar alguma banda ou artista que tu gosta, mas que tu não costuma dizer, que tem uma certa vergonha de dizer. Uhum. Tem uma coisinha que curte, mas fica ali. Cara, tem algum? Eu acho que Hanson, porque quando os Hanson apareceram assim, eu achei incrível, cara, uns guris assim, tipo, eu tinha basicamente, acho que a mesma idade deles assim naquela época, e eu gostava porque eles eram instrumentistas, multi-instrumentistas, né, e eu me identifiquei muito com aquilo, cara, tanto é que a primeira viagem que eu fiz sem os meus pais para Recife foi com o meu mestre de Kung Fu para comprar o CD dos Hanson, cara. Pois é. Bem. Qual baterista que tu gostaria de fazer uma jam? Vivo ou morto? Cara, eu acho que com Dave Grohl, cara. Com ele, com certeza. Sem dúvida, eu não pensaria duas vezes. Qual o conselho que tu dá para quem tá começando agora? Eu acredito que é ouvir músicas sem barreiras, assim, sem preconceitos. Abrir a cabeça e colocar a música pra dentro, assim, tentar absorver um pouco de tudo, um pouco de tentar entender a proposta de cada coisa, saber que, se aquele guitarrista ele não deu aquele solo mirabolante, não é porque ele não é um super guitarrista, é porque ele encontrou na parada simples dele lá a forma genial dele de expor a arte dele, sabe? Poder reconhecer isso, poder ter essa visão em cima da arte e da música, acho que isso vai trazer um pouco mais de prazer. É feito, eu tava te dizendo, gostar mais das coisas do que não gostar, sabe? Isso com certeza vai trazer muita bagagem para o seu trabalho musical. Ou seja lá qual for, artisticamente falando, para a vida mesmo. E o último tópico, João, é qual a música que tu gravou, que se você puder escolher, que te descreve como baterista, assim? Essa música aqui define João Marinho Chinaski como Smoking baterista. Kills. Eu tentei confessar pra tu que é a música que eu mais gosto do álbum. Smoking é a Moscou. Tem umas mudanças de tempo, assim, Pronto, de levada. justamente por isso assim que eu pensei nela, porque eu consigo mostrar várias coisas nela assim, sabe? Aí eu acho que ali ficou meio que um portfólio um pouco assim das coisas que eu gosto de fazer. Então é isso. Esse foi João Marinho Chinaski. João, te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, essa conversa longa, mas que é prazerosa demais. Ainda mais porque eu estou conversando com pessoas que gostam do que faz, sabe? Então dá gosto. E fica o espaço aberto aí para você deixar os teus contatos. Enfim, é um último recado para a galera que está ouvindo Repercuta. Ou se de repente você quiser dizer alguma coisa que eu não tenha perguntado, o espaço é seu. Jade, primeiro assim, cara, agradecer encarecidamente demais assim esse teu convite, cara, de poder bater esse papo, de poder conversar sobre o que a gente gosta, né, cara? Isso é muito, muito, muito legal. E para todos vocês que estiveram aí, cara, acompanharam até o final, os ouvintes do Repercuta, cara, salve super especial para vocês. Confiram lá na página do Macuna Massa. Coloca lá Macuna Massa no Google que vai ter por todos os lados, você vai encontrar todas as mídias. Só existe Macuna Massa mesmo. E meu trabalho de ilustrador tá lá no Transeunte Artes e Música. No Transeunte Artes, galera, eu transito entre essas produções musicais, visuais. É lá onde é o laboratório de ideias também. E
agradecer. Eu espero que em breve aí a gente esteja lançando material novo e a gente tá podendo falar um pouco mais sobre música com vocês. Sim, cara, antes que eu esqueça, eu quero mandar um abraço ultra especial pra galera do Buffalo Lecter. Tá ligado? Essa banda aí sensacional, cara. Eles se tornaram de uma maneira super natural, assim, espontânea, parceiros assim do Maco na Massa. Ansioso pra gente estar dividindo os palcos aí. E também para todos os músicos que me acompanharam durante toda essa minha trajetória aí, de todas as bandas. Todos são meus grandes amigos aí. Um abraço para vocês, galera. Valeu. Valeu. Esse foi João Marinho Chinaski e essa foi mais uma edição do Repercuta. Se acompanha tanto no Anchor como também nas plataformas que finalmente, João, o Spotify coisa boa. Me atendeu e nós coisa boa. Vou estar lá, conectado. Esse foi João Marinho Chinaski. E olha, o teu feedback é muito importante para mim. E é por conta disso que eu te convido a curtir e seguir a página no Instagram. Basta buscar por repercuta.pod. E lá a gente tem postado também conteúdos exclusivos para a página. E é lá também onde tu pode deixar teu feedback, tua mensagem, tua sugestão. E eu vou ter todo o prazer de conferir. E eu devo confessar a vocês também que finalmente o Spotify me atendeu. Achei que demoraria mais. Mas além do Anchor, onde você também pode deixar suas mensagens lá no aplicativo, mensagens escritas e também de voz, a partir de agora o Repercuta também se encontra em mais algumas plataformas. Além do Anchor, nós estamos no Spotify, no Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts e também no Rádio Public. São mais opções agora para você que curte o meu trabalho aqui no Repercuta. Sou Jari Tavares e a gente se encontra no próximo episódio. Forte abraço!